Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, Ele tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo.
Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, Ele tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia.
Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo. Pergunta da Júlia. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá para continuar. Tá passando mal. Os assessores Ele podem, tá por passando favor. mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Vamos então para um breve intervalo.